Chegou outubro e outubro tem cor, Outubro Rosa. Você sabe que Outubro Rosa é uma campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero. Você sabia que, se for diagnosticado de forma precoce, o câncer de mama e de colo de útero tem cura de até 95% dos casos? Isso é uma boa notícia, minha gente. E para tirar nossas dúvidas e falar sobre o assunto, nós convidamos, ele já faz parte do Saúde e Fé, já é amigo da casa, minha gente, o nosso médico mastologista, doutor Matheus Galhardo, meu amigo. Boa tarde, doutor. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bem-vindo, né? Que Muito maravilha. feliz de estar aqui. Que alegria, viu? Acho que no ano passado eu estava também. O senhor já tem carteirinha no Saúde e Fé, doutor. Vamos falar do Outubro Rosa, vamos falar hoje, tem dois assuntaços com o doutor, né? Câncer de mama. As pautas são importantíssimas. Colo de útero, doutor. A gente vai falar hoje do câncer de mama, que realmente o outubro, ele serve para pôr uma luz, né? Que a gente tem a mamografia e o exame clínico como as ferramentas do diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce, ele toca na cura. Ok, certo? Que maravilha, ó, tocar na cura. Doutor, por favor. E o câncer de colo de útero, que ficou esquecido, né? Pois é. Era aquele irmão pequeno que ninguém falava, e a gente vai jogar uma luz nele agora. Então a gente, desde 2021, já englobou a campanha do Outubro Rosa Câncer, prevenção do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Deu para ver, gente, você já sentiu que ele gosta de falar, tem ciência, tem propriedade no que fala, fala com convicção, fala com amor, com paixão, porque também é um dos médicos excelentes que esse nosso país tem, porque está aqui para ajudar você, trazer todas as orientações, as informações. Vamos lá, então, eu posso dividir esse programa em dois grandes blocos. Da forma Primeiro que você bloco, quiser. então, minha gente, hoje o assunto aqui, câncer de mama, né? O Outubro Rosa, ele tá ganhando cada vez mais esse corpo, ou começou bem lá atrás e está um pouco desleixando aqui, ou está com aquela força total, doutor? Acho que o câncer, O outubro. a campanha do Outubro Rosa, ela começou nos Estados Unidos, né? Uma curiosidade, começou em 1990, tinha uma instituição lá chamada Susan Komen, que fazia uma campanha não governamental. E daí o governo americano acampou a ideia, colocou aquilo lá como algo governamental, institucional. No Brasil, o primeiro evento institucional nosso foi a iluminação do monumento em São Paulo, ali na 23, ali, se eu não me engano, que é Na 23 de maio, ali, no meio, o Parque do Ibirapuera. perto do Ibirapuera, né? ali, e ficou rosa ali, Ok. tudo rosa ali. E aquilo foi ali o primeiro marco. E desde então, desde 2002, aqui no Brasil também é institucional, é uma campanha com o Ministério da Saúde. Bonita cidade, doutora, assim, alguns monumentos rosa, coloridos, o Cristo Redentor, né? em Salvador, lá no elevador, né? O elevador Lacerda. Isso, né? São todos os monumentos aqui no Brasil que ficam da cor rosa. Mas por que a cor rosa? Gente, a ideia é fazer o Pink October, né? Que eles falam lá nos Estados Unidos, porque aumenta. Depois do Outubro Rosa, aumenta a quantidade de mamografias realizadas. Tá. A estatística é em torno de 30% de aumento em mamografia e em rastreamento. Então, esse efeito residual pós o mês de Outubro Rosa é muito importante, porque a gente aumenta a porcentagem de população rastreada, que é isso que a mamografia faz, rastreamento. Buscar o câncer de mama precoce. E a mulher, ela está se apalpando mais, ela está cuidando mais, ela está tendo essa orientação, essa informação de precocemente começar a tomar esse cuidado? O perfil feminino é um perfil que ele tem a procura maior pela assistência médica, né? Se você olhar hoje um corredor de um hospital ou de uma UBS, você vai ver maior quantidade de mulheres do que de homens, né? Mas o autocuidado, o autoconhecimento que a gente tem que falar aqui seria do autoexame, que depois a gente põe uma imagem e a gente explica como que é feito, em que período do mês, se mulher que tem prótese pode, se você estiver menstruada pode ou não. Então o primeiro toque, esse autoconhecimento é você, aí em casa, dentro do seu quarto, do banheiro, depois do banho, que você vai se tocar, né? Vai fazer a procura ali por um nódulo ou por alguma alteração, que também vou falar aqui sobre os sinais e sintomas iniciais do câncer de mama. Todo nódulo já é um sinal de alerta, doutor? De repente a pessoa está lá palpando, encontra um nódulo, todo nódulo é maligno ou não?
todo nódulo é um sinal de alerta, mas nem todo nódulo é câncer, né? A porcentagem, graças a Deus, ao bom pai, é muito menor, né? Então, de todos os nódulos e cistos rastreados ou outras alterações, a grande maioria não é câncer, tá? A grande maioria vão ser alterações benignas da mama. E a gente tem até um nome que aparece dentro dos exames de mamografia, ultrassom, ressonância, que é os BIRADS, que é o sistema de classificação. Você em casa, não se preocupe com esse sistema de BIRADS. Isso é minha preocupação, do colega médico da unidade de saúde, que vai estratificar o risco a partir da imagem, a partir do exame clínico, e daí vai ver se é biópsia, cirurgia ou só acompanhamento. Tem algum sinal, doutor, assim, que a malignidade vai dando no corpo da mulher, assim, que opa... E no homem também, porque também o homem também pode ter câncer de mama, minha gente, assim. É menor o índice, mas pode também ter, viu? A gente tem a imagem da caixinha de laranjas, a caixinha de ovos com laranja, essa é clássica. Temos aí, gente, produção? Temos colocando imagem aí, o doutor está pedindo já? Aqui. Se conseguir colocar, mas um dos principais sinais do câncer de mama seria um nódulo que cresce rápido e está mais endurecido, tá? Ele não é único. Doutor, aqui, pode ser essa? Eu acho que acho que é outra. É uma caixinha que tem, uma caixa que parece uma caixa de ovos, só que tem laranjas. Eu deixei disponibilizado, depois a gente vê. Mas assim, o principal alteração que as mulheres, né, se preocupam muito é palpar um nódulo. É aflitivo. Chega a ser realmente assim uma dor para a pessoa, né? E fiquem calmos, a grande maioria dos nódulos, dos tumores de mama são benignos. Mas o maligno dói? O maligno pode não doer. Pode doer sim. Normalmente a dor quando já tem uma retração da pele, um nódulo mais fixo na parede torácica. Isso que a gente tem que falar, né? O câncer de mama mesmo inicial costuma não doer, tá bom? Só que não é só o único sinal, a gente tem que se preocupar com outros sinais que são menos específicos. Íngua debaixo do braço, que a gente chama de linfonodo, né? Os linfonodos podem ser um sinal do câncer de mama. A saída de uma secreção pelo bico, pelo mamilo, em alguns aspectos, como uma secreção sanguínea, hemática, também é um sinal. O afundamento, a depressão da pele, ou uma vermelhidão que não passa, né? Porque normalmente uma vermelhidão está associada com infecção. Uma espécie de um hematoma, assim, doutor? Uma espécie de uma infecção, de um abscesso. Porque a grande maioria dos abscessos, né, das infecções, são benignas. A gente trata com antibiótico. Mas aquele que não passa, aquele que tem um sinal, tem um nome bonito, um nome francês, chama peau d'orange. É uma pele que fica rendilhada, é uma lesão grande. Isso não passa. Uma paciente, né, que chega no seu consultório com sinal inflamatório infeccioso é importante. Você faz o diagnóstico clínico, às vezes, né, do processo benigno, mas nunca descarta o processo maligno. Fica, de olho. E Outubro Rosa justamente é para trazer esse sinal de alerta, para ver as situações, para se conhecer, fazer os exames, conversar sobre tudo isso. De repente, assim, o que acontece ainda. É claro que hoje nós estamos na era digital, o acesso à informação é fantástico, a gente tem tudo na palma da mão, isso é muito importante. Mas muitas pessoas, muitas mulheres ainda, talvez pela timidez, pelo medo, tabus, desinformação. Ou seja, mamografia faz mal? Exato. Isso é uma desinformação gigante que está na rede social, tá? A mamografia é segura, é um exame de baixo custo, a quantidade de radiação que você vai fazer por ano está longe de superar o benefício da prevenção. Então, a mamografia é segura. Então, cuidado, se vença esses tabus, conversando, mostrando alguma coisinha diferente está acontecendo, ou seja, não negligencie, pode desaparecer hoje. Mas tinha aqui, não está mais. Existe também o fator migratório, ele pode estar em outro lugar, doutor. Muito, também. O câncer de mama, né, ele tem as suas disseminações, que infelizmente, né, é a metástase. Então, a primeira disseminação é local, loco-regional, que é a axila, tem um gânglio, a gente chama de linfonodo sentinela. Dali, a disseminação já pode ir para vários sítios distantes, osso, sistema nervoso central. Que é o processo que a gente chama de metástase. Doença metástase. E já é uma doença de um grau avançado, de uma porcentagem de cura menor, né, de um controle mais difícil. Então, o Outubro Rosa é a luz sobre o diagnóstico precoce. E que a partir de que idade, doutor?
partir de que idade seria importante começar a ter essa preocupação? O Ministério da Saúde coloca de 50 a 69 anos e a Sociedade Brasileira de Mastologia coloca a partir dos 40 anos a realização dos exames de rastreamento, que o principal é a mamografia. Mas a gente tem vários casos especiais. Por exemplo, se você tiver um histórico, a tua mãe teve câncer de mama, você teve uma biópsia de um tumor com atipias, que é um tumor mais especial, né, que é um fator de risco. Tudo isso a gente coloca como condição especial e daí o rastreamento é individualizado. Tem mulheres que fazem antes de 40 anos os exames. Isso é por isso que a necessidade de fazer esse exame precoce, tendo o histórico familiar, aí sim que o sinal de alerta tem que estar muito bem aceso, doutor. A mulher já tem que procurar a prevenção muito antes, né? Porque o exame de prevenções dela já começam no início, depois da menarca, depois da primeira menstruação. Então, o exame de Papa Nicolau que a gente vai falar, o exame clínico geral, e essa mulher já está ali dentro de uma rotina ginecológica. E daí, a partir dos 40 anos, ela ganha mamografia, se necessário ultrassom, se necessário ressonância, se necessário biópsia. A ideia é fazer diagnóstico precoce e prevenção com diminuição de fatores de risco. Vocês sabiam aí em casa que um dos principais fatores de risco para câncer de mama é a obesidade? Uau! Isso. Obesidade na pós-menopausa é um fator maior do que reposição hormonal por mais de 10 anos. Porque a obesidade, o tecido adiposo é um tecido ativo, ele produz um hormônio para uma conversão de uma enzima que já não devia estar em grande quantidade, que é o estrogênio. Então, uma enzima chamada orovatase converte um hormônio que já não era para estar em grande quantidade e a grande maioria dos tumores são hormônio dependentes. Esse hormônio fica circulando mais. Então, os fatores de risco que a gente mais conhece para câncer de mama são obesidade, a primeira menstruação muito precoce, a última menstruação muito tardia, não ter filhos, sedentarismo. Por quê? Porque tudo isso aumenta essa exposição estrogênica, né? E o câncer de mama, na grande maioria dos casos, tá? 90% até, são hormônio dependentes, porque 10% tem ligação hereditária. Além do que, todo o tecido adiposo também mostra um quadro inflamatório, doutor, né? A inflamação silenciosa, porque a inflamação que a gente conhece é quando a pele fica vermelha, que dói, né? Que é escrita por Virchow antigamente. Mas hoje a gente sabe que essa inflamação silenciosa que está lá, entre aspas, corroendo você, essa faz muito mal. E a obesidade é uma inflamação. Doutor, a gente mostrou uma foto, né, de vários tipos de seios. Acho que isso aí é muito... Vamos ficar de pé, doutor, assim, por favor, para a gente conversar. O que está acontecendo aqui, doutor? Bom, vamos lá. Acho que a foto aqui faz uma evolução linear de um câncer inicial para um câncer avançado, certo? Então, o câncer inicial, ó, marcou aqui uma lesão, vamos falar que menor que 1 centímetro, estágio inicial. De que maneira? É uma feridinha, não cicatriza? Aqui é um nódulo mesmo, durinho, ó. Quando eu palpo, faço uma dígito-pressão, eu sinto o nódulo. E normalmente a consistência dele é mais endurecida que o nódulo benigno. O nódulo benigno, chamado fibroadenoma, é um nódulo mais amolecido. E esse nódulo que eu palpo é um nódulo mais endurecido. E daí vocês já vão ver na cadeia ganglionar, né, a cadeia de linfonodos, aqui os linfonodos mamários e depois a cadeia axilar. Daí você não procurou o serviço médico, negligenciou, o tumor avançou. Tá? Existem tumores que são insidiosos, lentos, demoram para avançar, mas são tumores às vezes agressivos, eles chegam muito rápido, eles aumentam muito rápido. O tumor já aumentou. Pode aparecer num seio, apareceu vai aparecer aqui, no também? Ela notou, não, é mais comum ser unilateral. Existe um tipo de tumor chamado carcinoma lobular que ele gosta de ser bilateral, mas ele não é tão comum. O mais comum é o carcinoma ductal. Então, o carcinoma ductal, porque está dentro de um ducto, a mama é maravilhosa, a mama é o símbolo máximo da feminilidade. Então, a mama é uma estrutura para amamentação. Ela é cheia de ductos, né? Para drenar no mamilo e você amamentar. Mas então aqui está o tumorzinho que cresceu, passou uns meses, você não fez o diagnóstico, ainda não invadiu a cadeia ganglionar, mas olha, depois de um tempo, não tarda, ele cresce muito rápido? Às vezes o carcinoma é muito agressivo, ele cresce rápido sim. Depende, hoje a gente tem exames muito especiais chamados imunistoquímica, que a gente analisa a parte molecular e ele já está avançando, olha, ele já está pegando os linfonodos, o primeiro linfonodo que chama sentinela e depois caminha para... Ele está indo pela corrente sanguínea? Isso, uma disseminação aqui é linfática primeiro, mas depois é hematológica também. As duas disseminações acontecem, linfática e hematológica, tá bom? E daí aqui não, daí aqui o carcinoma
carcinoma já está ali ocupando, já pode dar metástases, aqui a gente chama atenção para o pulmão, já está na cadeia ganglionar. E daí, gente, a célula cancerígena é uma célula viajante. Ela pode parar no osso, pode parar no sistema nervoso central, pode parar no pulmão. E a metástase é uma doença de difícil controle. O prognóstico, né, que é o tanto que a gente espera que essa pessoa viva, fica mais reservado. Então você em casa, não fique assombrada pelo câncer de mama. Tem essa informação, a mamografia salva, porque aqui a gente consegue pôr a cura, mais de 95%. Eu chamo cura, mas tem a palavra controle. Você controla totalmente a doença. Então vamos buscar com o Outubro Rosa, com essa luz que sobre a detecção precoce, os estágios iniciais da doença. E a frequência do câncer de mama é importante. Chega a ser quase 66, mais de 66 mil mulheres no biênio que a gente está. É uma frequência muito importante. Que coisa fantástica. De novos casos, Frei. Doutor, quando o senhor fala, para a gente entender certinho aqui, quando o doutor fala assim que as células cancerígenas estão invadindo outros órgãos, ou seja, é a célula que está aqui que está se alojando em outros lugares? O câncer... E o que faz em outros lugares? Vai corroendo aquelas células lá? Então, o câncer a célula cancerígena é uma célula que a gente chama ela de totipotente, ela se diferencia muito rápido. Então, uma célula cancerígena, uma célula diferenciada, anômala, quando ela implanta em outro lugar, ela se multiplica muito rápido. Tá. E isso que é a doença metastática, né? Uma multiplicação anômala de uma célula que não devia estar E ela vai ali. Destruindo aquele órgão lá? Destruindo. A palavra é essa mesmo, destruição celular. Tá. Daquele órgão onde ela está, invadido. seja no osso, seja no pulmão. Seja. E isso realmente a gente sabe que hoje a quimioterapia está muito moderna, a radioterapia ajuda bastante, mas aqui é um adversário muito grande e aqui é um adversário que a gente consegue dominá-lo. Aqui dá para ganhar um jogo. Aqui dá para ganhar um jogo ainda. Aqui a gente vai vencer. Entendi. Com Deus, com fé, a gente vai vencer. Agora, quando que há a necessidade, doutor, assim, porque do processo assim de cirúrgico, quando há necessidade de uma cirurgia, tem que retirar a mama inteira, um quadrante, como é que é? Todos os casos são cirúrgicos, tá? Tá. São cirurgias que às vezes são cirurgias que são menores, que a gente chama de quadrante. Né? Porque quadrante, imagina que a mama pode ser dividida como se fosse uma pizza. Não é tão bonito falar isso, mas é a forma que as pessoas mais entendem. Então aqui eu posso tirar 1 ou 2 fatias de pizza. Tá. Dois com uma certa margem para não ter... Com uma certa margem, não, a margem é importantíssima, né? Tá. A gente tira então um quadrante mamário, por exemplo, aqui o quadrante superolateral, né? Ou menos. Hoje a gente está na era da cirurgia conservadora, hoje a gente está fazendo realmente cirurgias bem menores do que se fazia no século passado. E nos casos maiores, avançados, a gente já caminha para uma cirurgia mais radical, que é a mastectomia. Que a gente retira toda a glândula mamária, que antigamente se retirava até o músculo, né? E o complemento dessa cirurgia ainda é a cirurgia axilar, que é a cirurgia onde você vai se retirar, né, as cadeias axilares, que elas têm níveis 1, 2 e 3, depende do estágio da doença. Um processo assim de tratamento da quimioterapia ou radioterapia. Aqui pode ser a retirada e uma radioterapia localizada. Por exemplo, um carcinoma inicial com uma imunistoquímica, que é um exame molecular legal. Às vezes a paciente só faz, paciente jovem, às vezes a paciente só faz radioterapia e cirurgia. Ela não faz quimioterapia. Ela complementa o tratamento dela com a hormonioterapia, com uma medicação que ela usa por 5 anos. Radioterapia é mais localizada. Isso, a radioterapia faz o controle que a gente chama de loco regional, né? A gente delimita uma área onde o tumor pode ter disseminado, normalmente pega só a mama, mas às vezes pega um pouco da axila e faz a radioterapia. A radiação, ela destrói essa célula alterada. E normalmente é 1 mês de terapia, de radioterapia, são 25 a 28 sessões. E a quimioterapia é mais sistêmica? A radioterapia é totalmente sistêmica, né? A quimioterapia seria depois o tratamento a posterior. Só que hoje, gente, a gente tem a quimioterapia neoadjuvante. Muitas não conhecem esse termo, se assustam. Que no consultório eu falo assim: você não vai para a cirurgia agora, você vai para a quimioterapia neoadjuvante, a gente vai regredir o seu tumor, ele vai ficar pequenininho, vai diminuir o seu risco cirúrgico, vai diminuir o seu risco de mortalidade e depois vamos operar, que seriam os casos até mais agressivos,
ou os casos mais intermediários, a gente indica esse tipo de quimioterapia especial, antes de operar. Ok. Doutor Matheus, uma vez que você fez a retirada total, a mastectomia, a retirada total, enfim, tem que ficar um período de monitoramento? Controle, chama follow-up ou segmento. A gente vai acompanhar você de forma muito especial nos 2 primeiros anos, depois até os 5 anos. Depois do 5º ano, eu abençoo a paciente e falo, você está curada, agora você vai fazer exame de segmento quase como se fosse a população de risco habitual. A pessoa fez tudo isso, fez todo o tratamento certinho, descobriu aqui, doutor, enfim, fez o tratamento, enfim, passou, está em remissão, ganhou esse abraço do médico, pode ir para casa. Bateu o sino. Lá na frente pode aparecer de novo ou noutra mama? Pode. A paciente com câncer de mama, infelizmente, é uma paciente com risco maior do que a população normal. Então, ela vai ter que continuar fazendo de forma especial seus exames de rastreamento, né? A paciente, ela faz a mamografia todo ano, né? Pode fazer um exame mais especial, que é a ressonância, que para essa população de alto risco é um exame que se encontra muito bem indicado, né? A gente usa a ressonância. Gente, a ressonância não substitui mamografia, tá? Isso é um mito que eu quero falar. Eu queria também derrubar o mito da prótese mamária, que a prótese mamária não pode fazer mamografia. Isso é inverdade. Você com prótese mamária, você só vai ter uma técnica mais diferenciada para fazer a mamografia. Seja uma prótese, ou seja, a pessoa que teve a mastectomia, retirou e coloca assim uma questão estética. E pode ser também uma paciente que colocou a prótese e não falou, doutor, eu não faço mamografia porque eu tenho prótese. Não. Prótese é o mesmo que silicone, doutor? Isso, silicone. Prótese mamária é o silicone. E uma paciente que também tem câncer de mama e coloca, né, faz a prótese, o silicone, na cirurgia que chama de reconstrução de mama, que é um direito da mulher segurado na Constituição, tá? A gente tem, eu não esqueci os números das leis, né? Mas a gente tem lei que garante a mamografia para toda mulher na faixa etária, lei que garante a reconstrução imediata, inúmeros outros benefícios. Se ela não fez imediatamente, né? Olha, não quis, de repente não se sentiu bem, porque não quer de novo, já foi o trauma da cirurgia, tudo aquele, mas e não quer fazer, não quer. Mas lá na frente passaram-se 10 anos. Ela pode fazer? Pode. Olha aqui. É um direito da mulher, né? O quanto, que não tem prazo de validade. O quanto que o prejuízo da cirurgia do câncer de mama em relação vamos dizer, a mutilação que pode ser, isso causa um transtorno para essa pessoa. O prejuízo emocional, psicológico, ele não tem preço, não é medido. Então, essa mulher tem todo o direito de fazer a reconstrução. Gente, se tem alguém que entende, está aqui hoje. Ele fala bem, comunica bem, enfim. Por isso, uma boa alimentação faz parte, né, doutor? É tudo. Hipócrates já dizia que faça do seu alimento o seu remédio, né? Então a gente, né, temos nos alimentos ali a base da nossa saúde, tá? Não é realmente falar muito não é um chavão não, mas o que você come é o que é você. É a doença ou a saúde, né, doutor? E os alimentos ali estão ali no dia a dia, né? A propriedade, cada um tem. Eu gosto muito para a imunidade aí, eu gosto muito do orégano, do alho, da cebola. Aí, ó. Dicas com o doutor Matheus Galhardo, olha que maravilha. Doutor, o bloco anterior, estamos em Outubro Rosa, o bloco anterior a gente falou, assim, uma boa introdução. É claro que durante todo esse mês a gente vai falar sobre o assunto, sobre câncer de mama. E o senhor falou assim, poxa, que bom que deram um espaço na pauta para falar sobre câncer de colo de útero. Por que isso é importante? Isso, porque o câncer de colo de útero, ele, na maioria dos casos iniciais, ele é assintomático. Então, o câncer de colo de útero, a estrutura, não sei se a gente tem a figura do colo do útero aqui, é uma estrutura que a paciente não consegue, que nem no câncer de... Vamos lá? A aula é sua, doutor, né? A gente aqui não pega, viu, tá? O colo do útero aqui, né? A gente pega o útero, aqui é o canal vaginal, e embaixo aqui a gente teria aqui uma estrutura que é o colo do útero, né? Que é uma estrutura redonda que tem um orifício. E é ali que a gente faz o exame de Papa Nicolau. Se tiver outra foto, pode trocar, viu? Se vocês tiverem, eu mandei, eu acho, a foto. Aí a gente vai colocando. Não tem importância, tá? Então, o câncer de colo de útero, né? Ele tem a sua estrutura, né? Que é o orifício do cervical, né? Por isso que chama de câncer cervical, né? A sua estrutura onde a gente tem, de uma maneira insidiosa, sem sintoma, o câncer inicial. Como ela não tem, como se diz, tanta luz da mídia, eu acho que é importante agora ficarem juntos. Porque daí a gente já fala da importância de um exame simples que toda mulher deve fazer, que é o Papa Nicolau. A partir de quando? A partir da primeira relação.
Tá? A paciente, até as virgens aqui, podem doutor, fazer. Né? Olha, temos aí. Essa aqui, doutor. Então agora a gente tem a estrutura. Então esse aqui é o corpo do útero, os ovários e a trompa. E aqui a estrutura que fica aqui, você não vê, né? Que fica aqui é o canal vaginal. Essa estrutura aqui. Quando a gente, no exame ginecológico, abre um aparelho chamado espécula, a gente vê essa imagem, que é o orifício do canal, o orifício externo, né, do colo do útero, e aqui já é uma representação de uma lesão. Quando a gente já olha essa lesão aqui, eu já falo, nossa, aqui é câncer, tá? Okay. Muito vermelho, muito inflamado, sangrando. Então, o primeiro sintoma ou sinal que a paciente com câncer de colo de útero vê, e é tardio, às vezes é um sangramento. Às vezes é um mau cheiro, diferente da mama, né? Que ela coloca a mão. O senhor estava dizendo, doutor, antes de entrar a imagem, que todos têm que fazer, mulheres, a partir né, da primeira relação, ou até também as pacientes virgens, né? Hoje o principal fator, porque a partir da primeira relação, a gente tem que explicar para a colega em casa, né? Porque o câncer de colo de útero está relacionado com um vírus, que é o papiloma vírus humano, que vocês conhecem por HPV. E ele tem a sua transmissão pela via sexual. Então, a gente tem, com as mulheres a partir da primeira relação, essa coleta desse exame preventivo, que é o exame de Papa Nicolau. Mas, ok, me desculpe a ousadia da pergunta, assim, mas é transmitido como, doutor? É claro, relação sexual, mas... A principal via de transmissão é uma via sexualmente... É o homem que leva... Então, assim, os meninos podem ser reservatório, tá? Então, hoje, né, você menino que tem entre 9 a 14 anos, você é candidato à vacina de HPV, que antes era só para as meninas, né? E agora não, a gente fala, porque os meninos, eles têm também o HPV. Mas por que no homem não é tão prejudicial? Porque o homem vê o sintoma rapidamente. E a mulher, como a estrutura fica dentro, né, do canal vaginal, a mulher não detecta precocemente a lesão causada por HPV. E está se multiplicando ali. E está se multiplicando ali. Então, o câncer de colo de útero, ele tem estágios, né? O estágio inicial é quando a doença só está in situ aqui, depois vai avançando, vai comprometimento, uma estrutura lateral aqui que chama paramétrio, até que se espalha para o útero, para as estruturas que estão ao lado, como bexiga. Vai fazer o mesmo caminho que a gente viu lá no bloco anterior. A disseminação é até um pouquinho diferente da mama, é uma disseminação mais por contiguidade, mas é um câncer tão agressivo, de histórias ruins, né? E eu tenho aqui, doutor, falar... aqui a gente tem os estágios. Isso, a gente tem os estágios, né? Então, esse aqui é um útero, né, que está anatômico, tá tudo certinho, não tem nenhuma lesão. Deu câncer de colo de útero já, em estágio inicial, ó, canal vaginal. Aqui a gente faz a coleta. Isso aqui vai ficar dolorido, doutor? Dolorido, etc., na repetição dos relacionamentos? Ela vai ter dor. Aqui o colo do útero, né, é uma estrutura que é bem inervada e ela vai ter dor. Então aqui você já tem a lesão já em estágio 1, né, estágio inicial. Aqui ela já sente dor, já pode ter sangramento. Aqui ela já começa a entrar num estágio tardio mais avançado. Deixa eu voltar aqui, no sangramento, ou seja, porque faz parte do ciclo menstrual, o sangramento, etc. Mas é um sangramento diferente. É fora do ciclo menstrual, às vezes acompanhado por mau cheiro, acompanhado por dor. Não é um sangramento do padrão menstrual. Tá. E aqui, doutor? E daí a progressão aqui no orifício cervical, né? O carcinoma já atinge o paramétrio e já vai caminhando já por toda ali região do colo do útero até invadir o útero, até invadir as estruturas em anexo. Aqui já ultrapassou as fronteiras. Aqui a gente já tem um carcinoma mais avançado, ó, que já pega realmente totalmente o paramétrio, né? A paciente aqui já sangra bastante. Essa paciente aqui vai para além da cirurgia, vai para um tratamento mais especial que é a bracterapia. E aqui já são os casos mais dramáticos. Por isso que a gente tem que fazer preventivo aqui para detectar o carcinoma. O preventivo é a vacina? O preventivo é o Papa Nicolau. Papa Nicolau. A vacina é a prevenção. A vacina hoje talvez seja a maior das prevenções. E ela não estava no calendário vacinal nacional. Hoje ela está. Então, qualquer cidadão, cidadã tem acesso. E são as crianças, né? Os nossos pré-adolescentes, os maiores beneficiados. As meninas de 9 a 11 anos, se eu não me engano, está na campanha. E os meninos vão até que tardiamente. A gente está, doutor, a gente tem que falar sobre essa realidade. A gente está num mundo cada vez mais erotizado, enfim. Ou seja, onde há um incentivo muito grande, enfim, do exercício da sexualidade cada vez mais precoce. Essa é a nossa realidade. Por isso que a gente tem um Saúde e Fé aqui também para trazer esses sinais de alertas, enfim.
tudo tem a sua hora certa, o seu momento certo, o seu, toda a fruta, né? A fruta, você tem que esperar o momento certo para você colher, comer e saborear a fruta, assim. Então, com o nosso corpo, obedece os seus ritmos também. Mas a gente não está aqui para fazer julgamentos, enfim. Mas uma realidade é essa. O nosso mundo está cada vez mais erotizado. O que acontece? Só falta a imagem de novo, isso, que eu quero valorizar aqui para as pacientes. Porque eu acho que eu fiz uma confusão no início. Então, a gente tem aqui o canal vaginal e o colo do útero, tá? Eu acho que no começo eu tinha representado o orifício não corretamente. Então, esse canalzinho aqui do útero, que a gente viu aquela imagem redondinha, que a gente põe aquela espátula, né? Que a gente colhe o seu preventivo, né? Então, aqui é o orifício do canal cervical. E é um nome bonito até, chama junção escamo-colunar. A gente colhe células ali. O exame de Papa Nicolau é do século passado e serve hoje. Então, há uma coleta dessas células. Uma coleta dessas células, desse orifício cervical externo aqui, e você manda para uma análise que é relativamente... Pode ser outra coisa? Pode não ser um câncer? Pode. Esse vermelhidão? Não, pode ser uma lesão, uma metaplasia, uma lesão, uma cervicite, que é uma inflamação do colo do útero. DST também pode ser? Pode. E a DST hoje é uma das principais causas, né? Então, os principais fatores de risco. Então, HPV, que eu falei para vocês, né? DSTs, múltiplos parceiros, tabagismo e idade. Hoje são os principais fatores de risco para câncer de colo de útero. Essa vacina que o senhor falou assim, o que ela vai prevenir? Ela vai fazer uma cobertura nas cepas que são mais virulentas em relação ao câncer de colo. Sim, a gente tem 4 subtipos, 4 cepas virais do HPV que são muito oncogênicas. Oncogênica quer dizer que leva ao câncer. Então, essa vacina, ela cobre, que nem a vacina que vai cobrir as outras viremias aí que a gente está acostumado agora. Agora, o tratamento, doutor, é cirúrgico? Eu tenho que intervir aqui? Então, o tratamento, a grande maioria das pacientes é cirúrgico. A gente tem uma complementação especial que chama bracterapia, uma radioterapia especial. E algumas pacientes também vão para o tratamento sistêmico, que é a quimioterapia. Uma situação como essa, a pessoa, né, ela compromete, inclusive, a possibilidade de engravidar, de ter filhos lá na frente, doutor? Com certeza. Pode causar situações de infertilidade? Uma paciente que já sai do estágio inicial, né? Que estágio bem inicial, gente, a gente chama de in situ. Ele tem esse nome porque ele ainda não invadiu, ele não saiu da... localizado, está no sítio ali, né? Quando sai desse estágio, normalmente a gente já tem, pelo menos as cirurgias mais indicadas são as esterectomias, né? E daí você tem a panesterectomia, a cirurgia com esvaziamento ganglionar. Então, são realmente aí a gente acaba que finalizando a vida reprodutiva de uma paciente com carcinoma mais avançado. Doutor, a pessoa, o neném já está lá, já está sendo formado, enfim, e a pessoa pode ter isso aqui também? É dramático, porque a gente tem que tratar o câncer, mas tem uma vida lá dentro. E eu respeito a vida. Claro, né? E tem que trabalhar depois vai isso. Tratar, vai fazer o tratamento local, como deve ser feito, mas a gente vai provavelmente finalizar esse processo gestacional e depois finaliza o processo. Alguns casos são tão agressivos que essas pacientes não vão conseguir terminar a gravidez, o processo gravídico. Tá, isso que eu ia perguntar, doutor, o próprio fato de estar ali, a bênção da vida, a graça da vida sendo gerada, enfim, sendo formada, essa situação, essa mutação de toda mulher, isso protege em um certo sentido, doutor? Não. Ou isso aqui cresce normal com o ritmo dele? Então, a gravidez, a mulher tem uma diminuição das suas defesas imunitárias, que até porque a gravidez é entendida pelo corpo como se fosse um estado de corpo estranho. Então, aumenta seu risco. Assim como doenças de imunossupressão, por exemplo, o HPV, o HIV, aumenta o risco de câncer de colo. A gravidez também pode aumentar a agressividade do câncer de colo. É dramático, já aconteceu comigo, e é uma situação que a gente tem que ter... muita oração e trabalho. Vamos lá, vai dar certo e essa paciente vai ser curada depois. No estágio como esse, há casos que tem que retirar o útero inteiro, doutor? Chama PAN, que é tudo, esterectomia. E ainda faz um esvaziamento ganglionar, porque o câncer pode estar numa rede ganglionar, assim como do câncer de mama. Chama linfadenectomia. Então, para isso não acontecer... Diagnóstico precoce, fazer um exame simples de rastreamento chamado exame preventivo ou de Papa Nicolau. Geórgios Papa Nicolau criou esse exame, se eu não me engano, no começo do século passado. É um exame que você põe numa plaquinha, analisa as células estão diferentes, com
morfologia, que a gente chama diferente, e você já ali começa a fazer o diagnóstico já mais avançado. Você pede uma biópsia daquele colo de útero, daí já é um exame histológico, já faz o diagnóstico e inicia o tratamento. Existe, doutor, assim, na sociedade, a sua experiência como médico, existe essa busca, existe essa pesquisa, existe esse controle, as meninas estão indo... Gente, hoje a gente tem tanto recurso legal, a gente tem exames hoje moleculares que a paciente nem precisa fazer o preventivo. Mas como eles são muito mais caros e você não consegue fazer uma política pública, você não faz tanto. Então, o exame de preventivo hoje é a tua única arma para fazer prevenção. Ok, isso junto com a vacina, né? Digamos que a vacina a gente coloca como a prevenção primária, mas a prevenção já secundária, já paciente já que não conseguiu tomar a vacina, é fazer ali ou já está com uma certa idade, a vacina... A vacina, tanto toda mulher pode tomar. É só mulher? Não, os meninos podem tomar. Os meninos, mais é que eu digo, depois de uma certa idade, você já entrou em contato com o vírus, com o HPV. E por isso que a campanha, eu acho que Outubro Rosa, a gente tem que trazer luz tanto para o exame de Papa Nicolau quanto da vacina que existe. Que por câncer de mama não existe vacina. Né? Agora, a gente não tem foto aqui, enfim, a gente está vendo essa questão, é uma fotografia do colo de útero, da vagina, etc. E do rapaz? Então, o menino, né, ele tem, normalmente, a lesão já é mais na glande, né? E é visível, a gente chama de condiloma. É uma lesão ou já é o câncer também lá? Não, daí fica a lesão por HPV. E o câncer da região, né, da genitália masculina, ele normalmente daí vai ser quando o diagnóstico é muito mais tardio. Então, normalmente, os jovens, né, os meninos, eles cauterizam, né, essa lesão por HPV e não se transforma o câncer. Porque Mas o vírus vai ficar lá? O vírus fica lá. E é o portador do vírus. Tá? Ele é ativado por também. Por isso da importância do preservativo. Né? A gente sabe que o preservativo, além do papel, né, da prevenção do HIV, de algumas hepatites, é a prevenção realmente da lesão por HPV. Eu ainda acho que o melhor preservativo, doutor, vamos tentar, o melhor preservativo é esperar o tempo certo na hora certa. Tudo tem o seu tempo certo. E a responsabilidade, ela não tem classe econômica, ela não tem idade, ela não tem grau de instrução. A responsabilidade você tem que ter desde quando você sai de casa. Você saiu de casa, você tem que dirigir pelos outros, você tem que cuidar, zelar pelos outros, né? E a responsabilidade. Então, quer dizer que Outubro Rosa não é só câncer de mama, tem que preocupar a saúde da mulher como um todo, né? A saúde da mulher como um todo. E entre a saúde tem o câncer de mama, tem o câncer de colo de útero, tudo isso faz parte do kit chamado também, o kit que quer essa campanha do Outubro Rosa englobar e trazer presente, né? Em relação à frequência, né? É um pouquinho menor que mama, são 16 mil novos casos esperados nesse ano. Mas a grande do câncer de colo de útero, mas a grande maioria já chega no estágio mais avançado. Que maravilha, gente. Diretora, estão chegando perguntas. Vamos colocar talvez as duas perguntas aí no sentido de câncer de mama e câncer de colo de útero, que se começaram a chegar, a gente quer encaminhar. Aproveitar aqui a presença do doutor Matheus, viu, gente? Então vamos lá, WhatsApp chegando com muito carinho. Doutora Marilda de Souza, de Passa Quatro, Minas Gerais. Boa tarde, Marilda. Bem-vinda ao Saúde e Fé. O anticoncepcional usado por muito tempo pode potencializar o câncer de mama? Existe algum estudo com esse percentual? Pergunta a nossa amiga Marilda. Um abraço, Marilda. Estive em Passa Quatro esse ano. Sim, Marilda, o anticoncepcional, até pouco tempo atrás a gente não tinha um grande estudo que associava o risco para câncer de mama. Hoje a gente sabe, né, que teve um estudo escandinavo que fez essa associação, mas não vamos criar pânico, porque teve um aumento dos casos relativos, mas não absolutos. Vamos entender essa relativo e absoluto. Relativo é que teve mais casos, né, dentro da população estudada, mas se pensar no geral, isso não foi preocupante, não aumentou mortalidade. Então, hoje o anticoncepcional é um método muito usado, né, um método que vai ter seus prós e os seus contras, mas que depois de 10 anos ele pode aumentar, sim, um risco relativo de câncer de mama e também de câncer de colo de útero. Porque pela repetição, pelo corpo se... Para mama de um jeito, para mulheres de câncer de colo de outra maneira. Para câncer de mama é porque é uma exposição estrogênica também. O hormônio dentro do anticoncepcional, ele é um hormônio sintético.
né? É um hormônio que encontra o receptor na mama e o receptor na mama é onde tudo começa. Então, você ligou, chave fechadura, ligou, pode ali. Então, esse estudo mostrou que depois de 10 anos aumentou-se esse risco. Quando foi descontinuado, o risco diminuiu. Muito bom, mas que é não para criar um assombramento, tá? Senão as mulheres vão parar de usar anticoncepcional e essa informação está errada. Você tem que só passar para o teu médico, isso é uma condição especial, ele vai ficar mais rigoroso no rastreamento. A consciência é que tudo tem o seu preço lá na frente. Isso. A conta chega lá na frente, doutor. A gente vai trabalhar muito com os fatores de riscos que são modificáveis, né? Porque existe para o câncer de mama os fatores de risco que não são modificáveis, são as mutações, né? Que infelizmente 10% das mulheres têm esse tipo de câncer. Agora, se você tem um risco modificável, por exemplo, você já tem uma história muito grande de câncer de mama na família, talvez você não vai usar o anticoncepcional hormonal, você pode usar outros métodos. Entendi, outros métodos. Marcos Paulo de Ouro Preto, também Minas Gerais. Boa tarde, Marcos. Deus te abençoe. Bem-vindo ao Saúde e Fé. Minha mãe teve câncer de mama e infelizmente faleceu. Homens também podem desenvolver esse tipo de câncer, doutor? Pergunta é o câncer importante. De mama masculino agora. Isso. Ô, Marcos, tudo bem? Marcos, o câncer de mama masculino, ele é raro. Ele é menos de 1%, tá certo? Homens não entram na campanha de rastreamento. Homens não têm que fazer a mamografia a partir de 50 anos. Então, é importante, tá? O câncer de mama... Mas se apareceu algum caroço... Mas se aparecer um nó, tudo você vai para mamografia, vai para biópsia, vai para cirurgia. Então, é menos de 1%. Tá, mas tem que fazer, o homem também tem que ser... Qual é a característica no homem, doutor? Um nódulo endurecido atrás da areola. Ok, atrás. Até as pessoas confundem às vezes com a ginecomastia, só que a ginecomastia é uma estrutura já que a glândula desenvolve mais. Ok, que é benigno. Benigno. O câncer já é atrás da auréola. Mas é mais endurecidinho, mais durinho, menos móvel, mais aderido a planos profundos. Tem alguma idade também? O homem, idade tardia, e o homem muito ligado à hereditariedade, à mutação né, de um gene chamado BRCA1 e 2. Então, quando tem um homem com câncer de mama na família, todo né, aquele heredograma, os primos, os filhos, as filhas, então, elas ganham um controle mais rigoroso, elas se tornam mais especiais para o mastologista. Que maravilha, gente. Como a gente está aprendendo hoje aqui, Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, colo de útero, com o Dr. Matheus Galhardo, nosso médico aqui, com muito carinho, mastologista, que está dando uma aula. Então, a gente vai colocar muitas perguntas aqui com muito carinho, viu? A nossa amiga, doutor Matheus, a Joana da Costa, de Campos de Cunha, São Paulo. Boa tarde, dona Joana, seja muito bem-vinda a senhora aqui no Saúde e Fé, viu? O consumo de cigarro e bebidas alcoólicas podem ajudar no surgimento de câncer de mama? Pergunta a Joana. São fatores de risco para câncer de mama, tá? Tanto o cigarro quanto a bebida alcoólica. São múltiplas causas, né? Não dá para a gente determinar o porquê o álcool ou o cigarro fazem, mas eles alteram o comportamento celular e uma célula que estava ali estacionada, ela pode começar a replicar anormalmente, sim, é um fator de risco. Tá. Por isso que é importante sempre o exame preventivo, gente. É fantástico, é fundamental, porque é lá que a pessoa vai ter esses cuidados todos, vai ter o início de um tratamento exitoso, a partir também da precocidade, diagnóstico, né? Diagnóstico precoce. Mais perguntas chegando aqui, a Cássia Santiago, de Silveira, São Paulo. Boa tarde, dona Cássia. Bem-vinda também a senhora aqui no Saúde e Fé. Que Deus abençoe a senhora. Tem bom gosto de estar conosco aqui. Após realizar a histerectomia, o câncer pode voltar em outro órgão, doutor? Então, vamos dizer que essa paciente, ela fez a histerectomia porque ela tinha o câncer de colo de útero, né? Não, ela retirou a estrutura principal de disseminação, que é o colo do útero. Mas também tem aquela paciente, tá? Que é uma informação importante, que ela tirou o corpo do útero, mas não tirou o colo, que chama histerectomia subtotal. Tá. Às vezes, normalmente por miomas uterinos. Daí, essa paciente que fez uma histerectomia subtotal ainda tem que colher o preventivo. Aquela região que foi tirada, doutor, ali, aquele quadrante, aquele, né? Aqui está falando do câncer de colo de útero. Tá. Na mama, que é o quadrante. Tá, mas assim, no colo de útero, no colo do útero. Se retira aquela parte ali. Retirando aquela parte, não fica desprotegido, o tratamento sempre depende do estágio da doença, né? Só no estágio inicial, que é in situ, que a gente tem as cirurgias que são mais conservadoras, tem nomes especiais como traquelectomia, tudo. Mas a maioria dos casos já vai para a histerectomia, tá?
Tá. Que é a retirada... Retirada de tudo, às vezes até uma cirurgia maior que chama panesterectomia, com cirurgia de esvaziamento axilar, né? De esvaziamento ganglionar. Porque não se Porque sabe... também tem os linfonodos, né, dentro ali, né, as cadeias linfáticas que estão acometidas pelo câncer. Que pode disseminar. Isso. Vai para onde ali, doutor? Além daquela região, pode A qualquer órgão? disseminação é linfática e hematológica. Ok. O câncer pode se espalhar por vários sítios, né? Como eu falei, né, da mama, osso e sistema nervoso central. Ali o câncer de colo de útero começa acometendo o colo, depois vai para o útero, depois vai para as estruturas adjacentes, que daí é o paramétrio, a bexiga, o reto e outras estruturas. As primeiras manifestações, talvez assim, para recapitular um pouquinho, as primeiras manifestações do colo de útero, doutor? Assim, Sangramento e dor. Sangramento, dor, coceiras, alguma coisa assim? Mais doutor? inespecífico. Né? Mas é um sangramento fora do período menstrual, às vezes com odor, né? Porque são células mortas que estão ali. E dor. Tá. Isso Dor tem que ficar pélvica. atento, tem que ficar atento, tem Só que procurar. Como que eu te falei, que é um exame, que é um sintoma que pode ser confundido com outras coisas. Então, realmente, o preventivo é a grande arma. O exame preventivo, quando eu falo, é o Papa Nicolau, tá, gente? Ok. A pessoa, poxa, como eu disse no início lá, passou pelo trauma da cirurgia, dolorido, tempo de recuperação, enfim, tudo aquilo mexeu muito, assim. Eu não quero passar pela cirurgia de novo, enfim, então agora não vai. Mas lá na frente pode fazer a reconstrução e também o mesmo material, silicone, retirada de pele. Da mesma forma. Né? Reconstrução pode ser imediata ou tardia. Tá. Não tem nenhuma objeção, você não vai... Realmente, a sua equipe médica que vai fazer a cirurgia de reconstrução é uma equipe mais especial. É uma equipe que a gente chama de oncoplástica. Normalmente é um cirurgião plástico que faz a reconstrução, mas a gente tem mastologistas que fazem também a reconstrução. A pessoa fez uma mastectomia, né, retirou, ou seja, ela não quis fazer reconstrução. Ela tem uma prótese que pode fazer um equilíbrio aí estético, visual, doutor? Como é que Sem a cirurgia, não. Sem a cirurgia. A cirurgia é Pode usar algo para... Normalmente essas pacientes usam um sutiã com enchimento, né, que dá essa projeção. E muitas não fazem. Se você, mulher que teve câncer de mama e não fez a reconstrução, tudo bem também, né? Okay. Eu acho que às vezes o sofrimento de uma nova cirurgia, de uma nova... Isso aí às vezes não é todo mundo que quer, né? O senhor citou o sutiã ali, vamos entrar um pouco mais em detalhes assim, já que o assunto é câncer de mama também. Colocar um número diferente, mais apertado, isso. A gente isso tem aí, pode... né, dentro aí da rede de apoio, né? Até a gente... pode citar aqui a Casato, que é da minha cidade, tudo. Que assim, tem uma matéria daqui, porque já é mostrado. Pessoas que colaboram lá e que fazem esse sutiã com enchimento, já com toda a forma que lembra uma mama. Então essa mulher coloca, fica com aquela projeção, quando ela está de roupa, de vestido, não parece que ela operou. Não, mas assim, no caso, a menina, a moça, etc., desde pequena, desde novinha, vai usar um sutiã mais apertado, isso lá na frente tem consequência, não? Não, pode aparecer nódulos? Não, talvez mais um trauma local, não, um sutiã apertado hoje não seria um fator de risco para câncer de mama. Assim como o desodorante, falam-se muito do desodorante, né? Mas também não é também considerado um fator de risco. Por que, doutor, não é considerado? Porque não tem evidência robusta. Okay. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que fazer um controle de casos, a gente tem que recolher, a gente tem que quantificar, né? Colocar que a gente dentro da bioestatística e não tem. Então, o seu desodorante, né? Ok. Da sua experiência clínica, enfim, o senhor é muito solicitado, a gente acompanha, é o homem das redes sociais também, enfim... quais são os principais casos que chegam nesse Outubro Rosa? Bom, para mim são as pacientes, né, a minha mensagem é para aqueles casos que chegam tardios, sem diagnóstico, onde tem negação de doença. Eu acho que é realmente ali onde eu sou mais incisivo, né? Eu ligo já para todos os meus colegas, vamos fazer biópsia, vamos operar, porque cada dia conta, né? E também chega aí, graças a Deus, chega aquelas pacientes que nunca não iam fazer mamografia com 40 anos. Falou, doutor, eu vi você falando da mamografia, fiz. Me convenceu. Veio uma lesão aqui, o que você faz? Todo dia, gente, a minha equipe ou eu respondemos mensagens sobre essas dúvidas do câncer de mama. O câncer de mama, ele causa muito aflição. Ele é aflitivo para as mulheres. Qualquer coisinha, tá? Coisas às vezes muito simples. Okay.
Então, o que não se pode negligenciar, ou seja, reforça mais uma vez, doutor Matheus, essa necessidade, o senhor disse lá no início, ou seja, está no banho, está se secando, enfim, apalpa, Isso, né? o autoexame de mama é um exame que toda mulher pode fazer. Como que eu, doutor Matheus, oriento as minhas pacientes? Peço para você, depois do banho, de frente para o espelho, fazer movimentos simples de palpação, com a ponta dos dedos, onde a propriocepção é melhor, movimentos circulares, movimento de fora para dentro, mas movimentos circulares em toda a mama e depois você palpa a axila, né? E vai para a mama contralateral. É ideal que seja feito depois do período menstrual, tá certo? 5 dias depois da menstruação. E não precisa ser todo dia, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias. Isso tendo já filhos ou não, né? A partir dos 40 anos entra no rastreamento, mas se você tiver sintoma antes, você faz o seu autoconhecimento. Que maravilha. Eu acho que a mulher hoje, né, essa mulher moderna, que muitos falam que empoderada, na verdade é uma mulher hoje que ela é dona de si, né? Antigamente tinha muito o pudor, o moral, e essa mulher às vezes se encolhia por conta dessas pressões externas. Hoje não. Você se cuide, faça seus exames, vai fazer, né, o seu check-up. Gente, por isso assim que existe o Saúde e Fé. A gente quer trazer informação, falar às claras das orientações que tem que ser. E o doutor Matheus, ele tem essa virtude, ele tem que falar, se ele vai falar isso, ele vai falar isso. Ou seja, é uma questão de amor, né? O amor, né? A palavra de Deus fala assim que Deus corrige aquele que ama, né? Deus corrige aquele que ama. Então, esse sinal de alerta, falar às claras, sem meias palavras, mas dizer, olha, faça isso, cuidado com isso. Então, é uma das virtudes desse homem aí que a gente teve hoje a alegria de entrevistar. O doutor Matheus Galhardo, tem o nosso médico hematologista. Gente, siga-o, porque eu sigo também, viu, gente? No Instagram é Dr. Matheus Galhardo, tá tudo na tela. Dá aquele print aí, aproveita e tira uma foto nossa, assim, ó, aquele print, tira aquela foto bonita. Quem mandar mensagem ali, né? Hoje, aqui eu vou seguir de volta. Olha que maravilha, gente, olha lá. E tem um telefone também, tá tudo na tela para você seguir, entrar em contato. Tem dúvida, gente, não passe um final de semana com dúvida. Pode mandar né? mensagem para mim, para minha equipe, estaremos respondendo a todos. É importante assim, ó, claro, hoje é sábado, então, gente, assim, deixa ele descansar. Mas a partir de segunda-feira, pode mandar mensagem lá. Doutor Matheus, sempre é muito bom recebê-lo. O senhor faz parte já é meu amigo pessoal aí. Sim, somos amigos e fico muito feliz de estar aqui. Deus me usa como instrumento, pode me usar sempre como instrumento, que informação gera saúde. Que maravilha, gente. E assim, sempre antenado do que está acontecendo aí, viu?